A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, nós hoje estamos no nosso 35º dia da Bíblia, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai fazer a leitura de Marcos, capítulo 10, tá bom? Mas antes de tudo, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e possa nos dar o entendimento correto da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus, e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Jesus saiu caminhando. Quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: se te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá o primeiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras. E Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem não poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos, serão primeiros. Estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele.
estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. A quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um beijinho na sua Bíblia, em prova de respeito às palavras de Deus. Agora eu vou ler promessas, ordem e princípio eterno que eu anotei destas palavras. Promessa: deixai as crianças virem a mim, não os impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. O reino de Deus pertence às crianças, pertencem àqueles que têm pensamento simples. São as pessoas mais simples que herdarão o reino de Deus. Então, nós devemos fazer as coisas com simplicidade no nosso dia a dia. E sempre que fizermos algo, por pequeno que seja, entreguemos ao Senhor, entreguemos a Jesus. Pois tudo isso é uma oração. Ordem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Então, Jesus sempre vai falar para aquele que quer ser o primeiro, deve servir a todos. Aquele que quer ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Então, aquele que quer ser o maior deve servir a todos. Então, Jesus sempre prega isso, para que as pessoas não queiram ser melhores que os outros, mas sim servir uns aos outros. Se você quer ser o melhor de todos, então sirva a todos, que aí sim você vai ser o melhor de todos. Se você quer ser o primeiro, então seja o escravo de todos. Princípio eterno. Só Deus é bom e mais ninguém. Esse eu nem preciso comentar, né? Outro princípio eterno. Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, hoje em dia é muito difícil, né?
Muitos casais se casam na igreja e depois querem se divorciar, querem se separar, né? Mas tudo isso está ligado a duas coisas, né? Primeiro, a pessoa, na hora de escolher seu parceiro, tem que escolher alguém que é temente a Deus. Se a pessoa escolher alguém que é temente a Deus, não tem como se separar. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então, a pessoa que é de Deus, ela vai se esforçar para manter aquele relacionamento. É claro que tem que ser um conjunto das duas pessoas querendo se manter unidas. Então, cada um vai ter que se desfazer de algumas coisas ou fazer algumas coisas que não queria fazer, mas faz para que os dois consigam se manter juntos, né? Porque o casamento é difícil, porém, se os dois se ajudarem, fica fácil, né? E a segunda coisa é que as pessoas não veem a palavra de Deus, não veem que realmente quando Deus une duas pessoas, não são mais duas pessoas, são uma só carne, são uma só pessoa. Então as pessoas não levam isso ao pé da letra, não veem que Deus realmente, quando ele une, o homem não pode separar, né? Então nós devemos ter muito cuidado. Então você que quer viver o matrimônio, eu também quero viver o matrimônio, então nós devemos escolher muito bem o nosso parceiro, para que não haja motivos para divórcio, motivos para separação, porque não pode se separar. Então, aproveite o seu tempo e conheça a pessoa com quem você quer ficar. Viva a castidade, que é uma das coisas mais importantes, para você não se casar só por casar. Case-se com quem você ama, para que Deus os una em um só corpo, em uma só carne. Tá bom? Pessoal, então essas foram as promessas, ordem e princípio eterno que eu anotei hoje. Tem algumas outras promessas, algumas outras ordens e alguns outros princípios eternos que eu não anotei, mas caso você queira fazer alguma reflexão sobre algum princípio eterno que você tenha visto aí, faça alguma reflexão aí para a gente sempre se ajudando nesse nosso estudo, tá bom? Muito obrigado por assistirem, deixem um comentário para a gente sempre se ajudando, tá? A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.